Olá, olá, estudante, como é que você está? Professor Mário Jonas aqui, vamos lá para mais uma aulinha. A aulinha de hoje, radiciação. Vamos discutir aí as ideias das raízes. Vamos lá? Olha só, na radiciação, vamos pegar aqui uma canetinha. Olha só, o que seria essa radiciação, professor? É uma raiz, isso. Então, sem sofrimento, ó. Aqui eu tenho um certo número A, aqui eu tenho o número N. O que significa cada uma dessas coisas? Vamos destrinchar isso daqui. Esse camaradinha que está dentro deste símbolo aí, ele é chamado de radicando. Radicando. O nosso símbolo, ele é chamado de radical. Radical. E esse daqui é chamado de índice. E aí eu tenho algumas características em relação a esse índice, tá? Esse índice ele precisa ser um número natural, então ele tem que ser um número natural maior ou igual a 2. Tá, professor, como assim? Dá um exemplo aí para a gente tentar entender o que seria essa radiciação e o que nós podemos fazer com essa radiciação. Olha só, vamos pensar aqui no seguinte. Eu tenho a raiz, então, exemplos. E aqui eu já vou começar a trabalhar uma ideia bacana com vocês. Olha só. Eu quero a raiz, não coloquei o índice, de 16. Tá? Qual é o significado matemático disso daqui? Eu preciso entender quem é o radicando. O radicando é o que está dentro do radical. O radical é esse símbolo aí da nossa raiz. Índice é o número que aparece aqui, ó. O número que aparece nessa região aqui, ó, do meu radical, tem o meu radical. O númerozinho que aparece ali do lado esquerdo, ele é chamado de índice. Aqui não tem índice. Quando não aparece o índice, significa que é o número 2, tá? Então, essa daqui é chamada de raiz quadrada. Quando não aparece o meu índice, é igual a 2. Tá, e vamos tentar entender o significado disso, tá? Então, quando não aparece, o índice é igual a 2. Então, qual é o nome dessa raiz aí, ó? Então, vamos escrever aqui, ó. Isso daqui é chamado de raiz quadrada de 16. Tá? Então, isso daí é a raiz quadrada do meu 16. Então, a raiz quadrada. Tudo bem, pessoal? Raiz quadrada. Tá, e qual é o significado da raiz quadrada? A raiz quadrada é um certo número, que eu não sei qual é, nós vamos discutir sobre isso. É um número positivo, tá? De modo que a multiplicação desse número por ele mesmo deu o resultado de 16. Olha só que interessante. Aqui vai ser um certo número que eu desconheço, vezes ele mesmo, que eu desconheço. E o resultado disso tem que ser quanto? 16. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Olha só que pergunta interessante. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai me gerar o 16? Bom, vamos pensar nisso? Vamos pensar aqui, ó. O 1 vezes 1 dá 1. Bom, 2 vezes 2 dá 4. Bom, 3 vezes 3 é igual a 9. E o 4 vezes o 4, pessoal? Bom, 4 vezes 4 dá 16. Ó, encontramos o nosso queridinho. Então, tem o seguinte, ó. Portanto, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16.
Então, esse é o conceito de raiz quadrada. Ué, professor, então quer dizer que raiz cúbica é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes... Pessoal, desculpe aí, porque eu tô com um pouco adoentado e às vezes não consigo controlar minha tosse, tá? Então, um número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro do radical, que seria o meu radicando. Por exemplo, a raiz cúbica, ó, raiz cúbica de 60... Eu vou pegar um número diferente aqui, para não dar uma má impressão. Vamos pegar a raiz cúbica de 27. Bom, a raiz cúbica de 27 é um certo número que eu não conheço, tá? Vou chamar esse número de A, por exemplo. De modo que A vezes A vezes A seja igual a 27. Bom, então quem que seria esse camarada? Vamos pensar? Eu tenho aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1. Bom, 1 vezes 1 dá 1. Beleza. 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Olha, não é 27. Tá. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Olha só que alegria. 27. Descobrimos. Então, a raiz cúbica do 27 é o 3. Por que que a raiz cúbica do 27 é o 3? A raiz cúbica do 27 é o 3... Pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E aí, é bem tranquilo, né? E aí vamos parar para pensar aqui, ah, professor, e se eu quero calcular, e você colocou valores pequenos, é bem tranquilo. E se eu quisesse calcular a raiz quadrada, ó, não apareceu nada, é raiz quadrada. A raiz quadrada, vamos pegar um número bem grande aqui, ó, para parecer que é difícil e vou mostrar para vocês que é fácil. Raiz quadrada do 400. E agora, hein? E agora eu vou ensinar aqui para vocês um processo interessante que é o processo da fatoração. Vimos fatoração aí na aula de potenciação. Eu vou pegar esse 400 e vou fazer a fatoração, a decomposição desse número, né, em fatores primos. Por exemplo, 400 ele é divisível por 2? É. 400 dividido por 2 dá 200. 200 é divisível por 2? Sim. 200 dividido por 2 dá 100. Bom, 100 é divisível por 2? Sim. 100 dividido por 2 dá 50. Bom, 50 é divisível por 2? Sim. 50 dividido por 2 dá 25. 25 é divisível por 2? Não, 25 é divisível por 5. 25 por 5 dá 5. E o 5 é divisível por 5, que dá quanto? 1. Tá, professor, e agora como é que eu vou encontrar a raiz quadrada de 400? Olha só como é que você vai proceder. Aqui é a raiz quadrada, certo? Aqui é a raiz quadrada. Olha só que beleza. Aqui eu tenho a raiz quadrada. Como eu estou extraindo uma raiz quadrada, eu vou verificar quantas vezes cada fator apareceu. Por exemplo, esse fator 2, eu consigo separar um grupinho de 2 fatores iguais. Mas, professor, por que 2 fatores iguais? Porque ali é raiz quadrada. Como eu consegui separar um grupinho de 2 fatores iguais, eu vou retirar, então eu vou retirar 2 da raiz. Então, vou retirar 2 da raiz. Então, vou retirar 2 da raiz. Professor, como assim retirar 2 da raiz? Significa que fora da raiz aqui eu vou deixar um 2 vezes, sempre multiplicação, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo o processo de fatoração, de decomposição. Então, são multiplicações. De novo, ó, apareceu 2 vezes. De novo, professor, por que você está separando de 2 em 2? Porque a raiz é quadrada. Depois eu vou fazer um com raiz cúbica para vocês entenderem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar 2 da raiz. E quando eu digo retirar 2 da raiz, não é retirar os 2 números da raiz, é retirar esse número que está aparecendo 2 vezes. Então, retirar 2 da raiz, ou seja, eu vou colocar outro 2 aqui fora da raiz, vezes,
Percebam que o 5 também apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, vou retirar 5 da raiz. Então, vou retirar o 5 da raiz. Então, aqui vai ficar 5. E note o seguinte, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. Olha, professor, então quer dizer que a raiz quadrada do 400 é 20? É, pessoal, olha só. Raiz quadrada do 400 é igual a 20. Pois, se você multiplicar aí, você vai perceber que 20 vezes 20 é igual a quanto? É igual a 400. Tá? Então, retirar raiz quadrada não é um processo assim tão difícil. Quer ver? Vamos fazer mais uma para vocês entenderem o processo, que é fácil. Eu quero tirar a raiz quadrada do número, vamos pensar um número bonito aqui, o número 144. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 144 e vou fazer a fatoração. Vou ir decompondo esse número. Bom, 144 ele é divisível por 2. Bom, 144 dividido por 2 dá 72. 72 é divisível por 2. 72 por 2 dá 36. 36 é dividido por 2, que dá 18. 18 é divisível por 2, que dá 9. 9 é divisível por 3, que dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. De novo, mesmo esquema. Percebam o seguinte, é uma raiz quadrada. Se é uma raiz quadrada, eu tenho que ir separando de 2 em 2 fatores que são iguais. Tá vendo? Eu tenho dois números que são iguais, então eu vou retirar. Então, eu vou retirar 2 da raiz. Então, eu vou retirar 2 da raiz. Então, quer dizer que fora da raiz vai ficar um 2. E vou multiplicar, porque aqui eu tenho uma série de multiplicações. Percebam o seguinte, aqui tenho novamente, ó, 2 duas vezes. Então, vou retirar 2 da raiz. Bem tranquilo, com paciência. Então, 2 vezes 2. E note que o 3 também apareceu 2 vezes. Então, eu vou retirar o 3 da raiz. Beleza, retirei o 3 da raiz. Olha só como é que ficou. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. E se você observar, 12 que multiplica 12, isso daqui vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Então, 4, 2 mais 2, 4, me sobrou o 1. Então, 144, de fato, a raiz quadrada do 144 é o 12. Quer ver? Vamos fazer uma de raiz cúbica para vocês entenderem que não importa quem seja o número ali, a gente consegue fazer com tranquilidade. Olha só. Vamos pensar aqui na raiz cúbica. Vamos pegar um número bonitinho. Vamos pensar aqui, ó. 64, pode ser. 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Olha só que bonitinho. Se vocês observarem, a raiz agora é cúbica, pessoal. Tenho que verificar se o mesmo fator aparece 3 vezes. Ó, apareceu 3 vezes. Então, eu vou retirar 2 da raiz. Professor, é raiz quadrada? Não, raiz cúbica. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes. Olha só, apareceu 3 vezes. Então, vou retirar. Então, retirar 2 da raiz. Então, retirar 2 da raiz vai ficar aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4, pois 4 vezes 4 vezes 4, isso é igual a 64. Bem tranquilo. Pessoal, difícil isso? Então, esse daí foi o processo inicial da radiciação, né?
entender como é que funciona o significado do radicando, radical, índice, e como é que isso funciona, e como é que eu posso aplicar essas raízes dentro de exercício. Então, nosso objetivo é tentar tirar uma raiz quadrada. Na próxima aula, eu vou trabalhar um pouquinho mais esses conceitos e tentar expandir um pouco mais esse universo das raízes, beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.